A nossa repórter Carolina Cimente, lembrando sempre aos nossos telespectadores e a mãe da Carolina Cimente, que não é para ficar preocupada. Carol está numa área segura, numa região segura, num hotel muito seguro, que é a prova de furacão, apesar dessa ventania toda que a gente vê sacudindo ela a todo momento. Carol, é muito engraçado que no início, assim que eu comecei a falar com você, parece que tinha parado o vento. Aí é só a gente começar a falar que o vento começa a castigar novamente, né? É impressionante, Cecília. Na verdade, ele vai e vem, engana a gente, né? Parece que agora vai dar uma acalmada, mas não tem calmaria, não. E eu, desde que a gente chegou nesse hotel, acho que 2 dias atrás, na janela do meu quarto tem a vista para uma garagem de 3 andares e em cima desses 3 andares tem várias palmeiras, assim, pequenas. Primeiro dia elas nem se mexiam. Ontem elas estavam um pouquinho movimentadas, um vento. Hoje, quando eu acordei, elas já estavam para baixo, assim. Eu quero ver o que vai acontecer quando chegar lá por volta das 5, 6 horas da tarde do horário local, quando Miami estiver na mesma altura do olho do furacão, que não vai passar sobre a cidade, por sorte, mas vai sentir o efeito, né? A intensificação dessa ventania e dessas chuvas todas, que, aliás, cálculo do governo da Flórida, furacão que vai atrapalhar e já está atrapalhando a vida de mais de 65 milhões de pessoas, né? A gente tem informação, então, de que mais de 700 mil pessoas já estão sem energia elétrica. O cálculo do governo da Flórida era de que de 3 a 4 milhões de casas na Flórida, ou de residências, iam ficar sem energia elétrica ao longo desse furacão. E também tínhamos a informação de que as próprias empresas de eletricidade, Carol, e as prefeituras poderiam decidir desligar a energia elétrica para evitar maiores problemas. Isso já está acontecendo. O número já foi atualizado, já são 1.094.000 pessoas sem energia elétrica, mais ou menos 23% do estado da Flórida que está sem energia elétrica nesse momento por conta da passagem do furacão. Justamente o que você disse, a rede elétrica seria desligada para evitar maiores danos. Mas pode continuar. Exatamente. E aí eu queria aproveitar esse momento e mostrar novamente aquele vídeo que a gente viu mais ou menos 1 hora atrás, de um internauta que postou esse vídeo nas redes sociais. Ele e a família dele estavam de férias em uma praia nas Bahamas, para mostrar o que está acontecendo nesse momento, ou que vai acontecer nas próximas horas, né? Em Key West, nas ilhas de Florida Keys, que estão passando debaixo do olho do furacão nesse momento e que são consideradas pelo governo da Flórida um dos locais que mais vai ser danificado, que mais vai ser afetado durante a passagem do furacão pelos Estados Unidos. A gente tem inclusive a informação de que uma pessoa já morreu em Key West num acidente de carro, considerada então a primeira vítima fatal desse furacão nos Estados Unidos. Mas essas imagens que eu estava falando para vocês, esse vídeo feito por uma família nas Bahamas 2 dias atrás, mostram uma praia nas Bahamas sem mar. O mar foi todo sugado, né? Chupado pelo furacão Irma. E é isso que acontece então, que no meio do oceano a gente não consegue ter exatamente essa imagem. Mas nessa praia ficou bem claro, ela secou. As boias que normalmente sinalizam para os barcos e para as pessoas, mergulhadores, onde a área mais rasa, onde a área mais profunda, estão no chão, na areia, tem conchas. Um cenário extremamente diferente do normal. Tem um trapiche que normalmente entraria na água e agora está entrando na areia. Não tem mais água nesse lugar. Essa água foi chupada e vai chover, vai descer para o mar em um outro lugar. Possivelmente agora na costa oeste da Flórida, né, que a gente sabe que vai ser a mais afetada. O furacão Irma, totalmente imprevisível. 5 dias atrás, a previsão era que ele entrasse em cheio no sul da península da Flórida e percorresse todo o estado da Flórida. Você estava explicando, Cecília, o tamanho desse furacão. O governador da Flórida ontem descreveu assim, em inglês e em espanhol, para que todo mundo entendesse ele, da importância, da potência desse furacão. Ó, a potência dele aqui, ó, dando um oi, dizendo: tomem cuidado. O furacão, segundo o governador, naquele instante, quando ele ainda estava categoria 5, 4, agora ele está categoria variando, né, entre 4 e 3,
O furacão, naquele instante, tinha o tamanho do estado do Texas, que é um dos maiores territórios, um dos maiores estados aqui nos Estados Unidos, maior do que o estado da Flórida. Ou seja, o furacão chegou a ficar maior do que o tamanho do estado da Flórida. Não sei se ele continua assim, talvez vocês possam nos atualizar. Mas isso para mostrar a potência, né? O governador também chamou esse furacão de um furacão mortal, um furacão que pode e vai causar muitos danos e possivelmente vai causar vítimas fatais. A primeira, como eu disse, já aconteceu agora há pouco em Key West, num acidente de carro. As pessoas às vezes se enganam, né? A gente que não tem experiência com furacão no Brasil, eu estou aprendendo muito sobre isso aqui agora durante essa semana, durante essa cobertura. O local onde passa o olho do furacão, ele engana muito as pessoas, porque o olho do furacão, ele traz calmaria e depois volta, dura alguns minutos e volta. Eu tenho que devolver a linha para vocês, a gente volta a conversar mais tarde. Com certeza, Carol. Só para esclarecer, 695 quilômetros quadrados é o estado do Texas. Esse furacão tem, nesse momento, 600 quilômetros de diâmetro. Portanto, é mais ou menos isso aí mesmo. Repórter da rede de MSNBC, que conseguiu mandar um vídeo da região de Key West há alguns minutos. Ele saiu do carro por alguns instantes para mostrar a força do vento no local. Lembrando que o olho do furacão, como o Valdo nos explicou, ele é a parte mais menos forte do furacão, mas olha a imagem desse homem que está aonde está o olho do furacão. Olha a força do vento. E ele conseguiu enviar esse vídeo, é de fato impressionante, para a gente ter noção da força do vento, o quanto que ele luta com o vento. Aí, mais uma vez, a imagem desse repórter da rede MSNBC lutando contra o vento do furacão em Key West nesse momento. O furacão Irma está neste momento sobre Cuba com categoria 3, mas ele deve voltar a ganhar força quando atingir os Estados Unidos. No estado americano da Flórida, os efeitos do furacão já começam a ser sentidos. Eu converso com Sandra Coutinho, que está em Miami. Sandra, na sua última participação era muito vento, agora piorou, vento e chuva. Não, chuva torrencial, né, Sérgio? Olha, eu tô aqui há pouco tempo, só estava dentro do carro, mas eu tô completamente encharcada, minha roupa inteira por dentro, não tem capa, não tem nada que segure. O vento também tá forte, mas tá menos forte, eu acho, do que na entrada anterior que a gente falou às 3 da tarde. Mas olha, já tem árvore que foi arrancada ali. E por causa dessa chuva torrencial, a prefeitura de várias cidades, vários condados, eles já decretaram toque de recolher. Aqui em Miami, o toque de recolher vai ser a partir das 8 da noite. Depois a polícia tem direito de prender quem ainda estiver na rua. O furacão Irma chega aqui à Flórida durante essa madrugada com ainda categoria 4, que vai ganhar força sobre o oceano depois da passagem por Cuba, e ventos de 270 quilômetros por hora. O difícil nesse momento é precisar exatamente a trajetória do furacão. Ele está mudando de rota o tempo todo, mas deve tocar o solo primeiro nas Florida Keys, essas ilhas que ficam lá no sul da Flórida. Em seguida, deve se movimentar um pouco mais para oeste e deve atingir a cidade de Tampa. Mas aí, a essa altura, provavelmente já terá perdido um pouco da força. E Tampa fica a 450 quilômetros noroeste aqui de Miami. E pelo que você está vendo, não vai ser poupada. Isso não quer dizer que Miami estará sendo poupada. Talvez não pegue de frente o vento de categoria 4, mas é isso aí, Sérgio. Vai ter inundação, vai ter vento forte, árvore arrancada. Não é à toa que dos 20 milhões de habitantes que tem aqui na Flórida, 6 milhões e 300 mil deixaram o estado. E o governador Rick Scott avisou bem claramente, é um furacão mortal, as pessoas precisam se proteger, as pessoas que receberam ordem para sair de suas casas já deveriam ter saído, e quem não saiu, a polícia, a defesa civil, os bombeiros não poderão ajudar, porque senão eles próprios estarão se colocando em situação de risco. Olha, 43 abrigos foram criados aqui em Miami, 100 mil pessoas estão nesses abrigos nesse momento. E a gente também fala um pouco sobre a situação em Cuba. Em Cuba, o Irma chegou como um furacão de categoria 5, com ventos de quase 300 quilômetros por hora, inundou várias cidades, derrubou árvores, postes. Em algumas cidades, como Santa Clara, por exemplo,
a inundação chegou a 4 metros de altura. Agora o furacão já está ao norte de Cuba e já está se dirigindo aqui para a Flórida, Sérgio, onde deve chegar nos próximos momentos. Tá dando aflição, Sandra, essa chuva toda e você aí ao mesmo tempo passando as informações, claro, com a necessidade de atualizar para todo mundo aqui que está querendo saber o que está acontecendo nesse momento, a expectativa para a chegada do furacão. Vai se abrigar nesse momento e até a próxima.